Eu sou oncologista e a vida do oncologista, vocês pelo menos acham que é muito sofrida. Essa visão do câncer, pelo menos da câncer, mortalidade, sofrimento, ela é muito comum. Mas nós temos, na verdade, uma relação às vezes um pouco diferente, uma relação de muita conexão, não só com os pacientes, com as famílias. É uma relação longa, que são muitos anos, não só em tratamento, muitas vezes em acompanhamento, para ter certeza que a doença não voltou, que o paciente vai ficar bem. Numa época, eu acho que muito sensível do paciente, então o paciente oncológico, a família oncológica conosco é uma relação muito apertada, muito boa, muito gostosa. Então a gente tem esse lado. Nós temos hoje no câncer gastrointestinal uma alta chance de cura realmente dos pacientes e tratamentos bem menos tóxicos. Não cai o cabelo, náuseas, a gente consegue regular isso. Então a gente tem um lado bom que muitas vezes as pessoas não percebem. Talvez uma das coisas que me emociona ainda, que me deixa sensível, é o paciente jovem com câncer. O câncer acontece principalmente em pacientes idosos, acima de 60, 70 anos, né? Muitas vezes o cara fuma, bebe, tem maus hábitos, a gente talvez não se conecta tanto. Mas quando tu vê uma pessoa jovem, com um filho pequeno, né, em andamento no seu trabalho e precisa desenrolar todo esse assunto, talvez até uma forma de espelho, né? A gente se vê em espelho dele, né? Então tu vê os filhos pequenos dele, os meus filhos, tu olha aquilo e realmente se sensibiliza. Então, só a única coisa, eu brinco que os médicos não podem chorar na consulta, o médico precisa manter uma postura, precisa realmente focar no tratamento. Talvez essa sensibilidade, ela é importante, a empatia, né, de se mostrar como se estivesse no outro lado, mas a gente precisa ser duro em relação aos tratamentos, a necessidade deles, a ordem correta. Então o médico tem que estar firme, vamos dizer assim. Então precisa talvez um médico sempre firme, né, e um médico empático que se conecta ao paciente. Mas dentro da área oncológica, apesar de vocês terem essa visão, a nossa visão é diferente. A gente tem uma relação muito legal, muito boa, muito longa, mesmo eventualmente que o paciente venha a falecer, a gente conhece ou fica com a família inúmeros anos ainda em contato. Então tem o lado carismático disso também, gostoso. O câncer gastrointestinal, ele tem estatística bem forte, europeia e americana, aumentou 30% o risco de câncer em pacientes jovens, antes dos 45 anos. Então a gente vê isso no consultório, de forma muito enfática, paciente jovem, com filhos pequenos, em vida produtiva, vamos dizer assim, em trabalhos, com câncer. É o estilo de vida. 5% dos tumores são hereditários ou genéticos. Não é bem a palavra, mas que é transmissível. O pessoal nasce pela transmissão do pai e da mãe, acaba tendo um problema de saúde por um erro genético. Mas a maioria dos erros genéticos são causados pela vida. Durante a vida, cigarro, o uso abusivo de álcool, obesidade, sedentarismo, má alimentação. Todas essas coisas, entre aspas, ruins, elas vão machucando o DNA e isso aumenta o risco de câncer. Então, hábitos saudáveis, parece um assunto meio chato, já debatido há muito tempo, mas diminui muito o risco de câncer. A gente acha que atualmente o aumento do risco de câncer em pacientes jovens tem a ver com isso. Então, as crianças têm uma alimentação meio inadequada, né? Fast food, comidas industrializadas, refrigerantes, o aumento do tabagismo em jovens, né? Inclusive aqueles vapor, aqueles cigarros eletrônicos, o uso abusivo de álcool e a obesidade, sedentarismo, né? Computadores e tal, ficam em casa, enfim, pela questão talvez na internet, das facilidades atuais. Mas esse contexto de vida tem aumentado o risco de câncer em pacientes jovens. Não é basicamente um erro hereditário, é um erro realmente durante a vida. Então tenha bons hábitos de vida, isso realmente vai fazer você viver melhor, com mais qualidade, mas com menos risco de câncer.